Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É isso que está aí? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Não estou conseguindo. Está tudo certo aí com a transmissão? Está com algum problema aí? Não. Não estou conseguindo acessar para mim aqui, não está abrindo. Deve ser algum problema aqui no meu telefone. Eu acho que é o Wi-Fi. Quando começa a transmissão, puxa muito da internet, né? E aí o Wi-Fi... Então, eu gostaria de ter acesso ao chat para falar com o pessoal que está ao vivo lá, né? E eu acho que é algum problema no Wi-Fi, não está carregando. Então, vamos lá. Depois que vimos sobre a revelação de Deus, que Deus se revela, e se Ele não se revelasse, nós não poderíamos conhecê-lo. Então Ele se revela, como nós vimos, na natureza, Ele se revela através da sua palavra, e Ele se revela através da sua imagem e semelhança, que são os seres humanos. E o melhor, o ser humano mais perfeito, ou o único perfeito que existiu, o nosso Senhor Jesus Cristo, é onde Ele mais se revela. Vimos as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os seus nomes entre aspas, porque a gente viu que a resposta que Deus deu para Moisés, né, eu sou o que sou, não é propriamente dito o nome de Deus. Ele disse que Ele era, porque, obrigado, Ricardo, porque, irmãos, Moisés perguntou o nome de Deus, porque ele vinha do Egito, e no Egito tinha vários deuses. Então, quando ele está ali, a sarça pegando fogo, não acabava. Então, de dentro do fogo, uma voz falou com ele, pediu para ele tirar a sandália dos pés. Na cosmovisão egípcia, você não pode adorar ou se aproximar de uma divindade com os pés calçados. Então, quando a voz diz, tira a sandália dos seus pés, imediatamente ele entende, é um Deus que está ali dentro. A próxima pergunta óbvia é, já que no Egito eu aprendi que existem vários deuses, então eu quero saber qual é o que está ali dentro falando comigo. Então a pergunta óbvia é, qual o seu nome? E Deus diz, eu sou o que sou. Então, Deus não está dizendo propriamente o seu nome, Ele está dizendo que Ele é. Ou seja, não existem vários deuses, só existe um. E eu sou esse único Deus que existe, que é eterno. A chave está no versículo 11 do capítulo 3 de Êxodo, porque Moisés pergunta para ele, quem sou eu para libertar o povo do Egito? E aí a resposta é essa, você não é, mas eu sou. Então Deus se revela a Moisés, e esse eu sou o que sou, né, refrescando aí a sua memória, está saindo lá? Tá. Então, eu sou o que sou. Temos as 4 letras
hebraicas, que é Yud, Re, Vav, Re. Então aqui, ó, eu sou o que sou. A essas 4 letras, a teologia dá o nome de tetragrama, chamado também de tetragrama sagrado. Por quê? Porque quando Deus diz eu sou o que sou, alguns entendem que ele está dizendo o seu nome, o nome de Deus é santo, é sagrado, então o tetragrama YHWH, transliterado para o nosso idioma. De forma que dessas letras surge a pronúncia, a teologia dá o nome de Javé, tetragrama, seria Iavé, mas aí depois também de da tradução sagrado para o alemão, porque quando Deus diz eu sou, entrou no lugar do alguns entendem que ele está dizendo o seu nome, o nome de Deus é santo, é sagrado, nós temos o tetragrama Iavé, ou YHWH. E aí a gente viu que, de forma que as dessas letras surge a pronúncia, a teologia de com as vogais, tetragrama de Adonai, Iavé, mas aí depois transliterado da tradução sagrado para o alemão, que quando Deus diz eu sou, entrou no lugar do alguns entendem que ele está dizendo o seu nome, o nome de Deus é santo, sagrado, nós temos o tetragrama Iavé, ou YHWH. E aí a gente viu que, de forma que as dessas letras, um D, coloca aqui um N, Adonai, também pode ser pronunciado Edonar. Então você desce o E aqui para baixo, desce o O aqui para baixo, diz eu desce o A aqui para baixo. Então você mistura as vogais de Adonai com as consoantes de Yahvé, e a junção disso é o que nós chamamos de Jeová ou Ieoá. Ok? Então o que é Jeová? É o nome de Deus? Não. É a junção das consoantes do eu sou o que sou com as vogais do Senhor, porque Adonai é Senhor. Então ele é o que é, o único eterno Deus que existe, e ele é Senhor, ele é o patrão, é o dono de tudo. Então a gente mistura esses dois conceitos, as consoantes de um com as vogais do outro, e chegamos nesse conceito falado popularmente de Jeová. Então, depois de vermos isso, vimos os atributos de Deus, né? Atributos incomunicáveis, que ele não comunicou conosco, que é a soberania, a infinitude, a eternidade, a onipresença, onisciência, onipotência, lembrando daquelas vírgulas, né? Onipotência, Deus pode tudo, vírgula, desde que não fira o seu caráter. Portanto, ele não pode mentir, ele não pode morrer, ele não pode errar. Então, onipresença, Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo, vírgula, caso haja necessidade ou propósito. Então, Deus está dentro dessa caixa de som, qual é a necessidade ou propósito? Nenhum, então ele não está aqui. Agora, caso haja uma necessidade ou propósito, ele tem a capacidade de, mesmo estando no trono do universo, também se fazer presente aqui dentro para que o seu propósito se cumpra. Então, onisciência, Deus sabe de tudo, sabe antes, vírgula. Porém, não interfere na liberdade de suas criaturas. Então ele sabia que ia acontecer aquele desastre? Sabia. Por que ele não fez nada? Porque ele deu a liberdade de nós fazermos. Então nós é que não fizemos. Então, se o barraco da Dona Maria desabou, Deus não fez nada, por quê? Porque ele falou para nós cuidarmos da Dona Maria. Nós não cuidamos, Dona Maria morreu por culpa nossa e não de Deus. Então, atributos incomunicáveis, aquilo que só ele tem e não comunica com a gente. Mas ele tem também os atributos comunicáveis, atributos dele que ele comunicou. Quando ele soprou para gerar vida no homem, ele soprou junto esses atributos. Ele comunicou algumas características, que é o amor,
a graça, a misericórdia, a compaixão, a bondade, a benignidade. Nós não temos esses atributos de maneira perfeita como ele tem, mas nós temos esses atributos. Então, toda vez que a gente tem compaixão de alguém, toda vez que a gente se compadece de alguém, toda vez que a gente ajuda alguém, que a gente faz o bem, que a gente é gente boa, a gente só consegue porque ele comunicou esses atributos conosco. Então, fechando aí a teontologia, a gente vai para a cristologia. Nós vimos as naturezas de Cristo. Ele é Deus, 100% Deus, e ele é homem, 100% homem. Como que pode 100 mais 100 juntou e continuou uma pessoa só? Porque Jesus não é 200%, Jesus é 100%, uma pessoa só. Igor, me ajuda um pouquinho aqui no retorno, por favor? Obrigado. Então, ele é... Pode vir aqui, Igor. Faz assim, vem aqui, isso, vem cá, fica aqui do meu lado e ouve. Aí você vai entender, aí você vai lá e conserta para nós. Porque de lá ele não ouve, né, irmãos? Inclusive, embaixo daquela laje ali não dá para ouvir quase nada. Mas nós já estamos planejando, né, Oséias? Vamos subir, vamos fazer uma sala de multimídia lá em cima, onde na frente uma grande bancada, o pessoal do som ouvindo perfeitamente o som do PA, e lá atrás, acima, uma sala fechada, acústica, com um vidro, onde só os meninos da transmissão vão ouvir o que é que está indo para o pessoal lá de casa. Vamos fazer tudo isso. E aí ali atrás nós vamos botar cadeira, esse berçário vai para o Ministério Infantil, nós vamos botar cadeira e vamos botar gente aqui dentro. Percebeu, meu filho? Estava ruim, ele falou. Olha só como é que ele é fera, gente. Mesmo sem os equipamentos perfeitos que nós temos, ele está regulando o som aqui no celular dele. Olha para você ver. Gente, olha isso. Está aqui num equalizador. É paragráfico esse, né? Tem o paragráfico, tem o paramétrico. Eu já fui bom nisso. Então, como eu estava dizendo, Jesus tem essa característica, ele é 100% Deus, aleluia, e 100% homem. Como que 100 mais 100 junta e continua 100? Aquela ilustração que você já conhece, né? Que até as crianças podem entender. Um copo de 100 ml de leite, um copo de 100 ml com Nescau. Você vai jogando o Nescau dentro do leite, vai misturando, misturando, misturando. No final, você não tem 200 ml nem 2 copos. Você tem um copo de 100 ml com leite e Nescau misturado, de forma que não dá mais para separar. Assim é Jesus. O Filho de Deus eterno, Criador de todas as coisas, encarnou naquele bebê, esvaziando-se da sua glória para encarnar e vir para ser o nosso Redentor, de forma que ele ressuscita com o seu corpo glorificado. Então Jesus é homem e Jesus é Deus, subiu para a destra do Pai, de onde virá para nos buscar como homem, com corpo físico, porém glorificado após a ressurreição, tendo algumas características que Paulo diz ali em 1 Coríntios 15, quais serão as características do corpo após a ressurreição. Então, as naturezas de Cristo, ele tem essas duas naturezas, ele é Deus e é homem. Os 3 ofícios ou ministérios de Cristo, ou seja, ele é profeta, sacerdote e rei. Esses eram os principais ministérios de todo o povo hebreu ao longo de toda a sua história. O povo hebreu era direcionado pelo profeta, que traz de Deus para os homens, pelo sacerdote, que leva dos homens para Deus, e pelo rei, pelo líder, por aquele que vai liderar a nação de forma política e governá-los para que eles sejam uma nação, ou seja, um povo habitando numa terra com uma lei que vai reger todos os comportamentos. Então Jesus reúne em si esses 3 ministérios, esses 3 ofícios. Os 3 ofícios mais importantes ele tem nele mesmo. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. E nós vimos aqui
os textos que justificam essas afirmações. Vimos também a obra de Cristo. Qual é a sua obra? Aquilo que ele fez para nos salvar. Então essa obra começa na eternidade, quando antes de criar todas as coisas, na linguagem bíblica, desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, ele já havia decidido vir para nos salvar. Porque antes de criar tudo, como ele é Deus e é onisciente, presciente, ele sabia que iríamos pecar e nos rebelar contra ele. Então ele já decidiu na eternidade, antes de criar, que ele viria para se sacrificar para perdoar o nosso pecado. Então começa na eternidade com essa decisão. Aí na plenitude dos tempos, como Paulo escreve aos Gálatas, ou seja, no momento certo da história da humanidade, ele vem, encarna, vive como um homem de maneira perfeita, o Cordeiro imaculado que foi imolado para perdoar o nosso pecado. E essa verdade vinha sendo ilustrada por Deus desde a primeira Páscoa, na saída do povo do Egito. Então, ele da eternidade encarna, vive de maneira perfeita, se entrega para o sacrifício, é morto como cordeiro para nos perdoar, ressuscita ao terceiro dia para vencer a morte e também nos dar essa vitória, sobe aos céus, está à destra do Pai, de onde virá para buscar a sua igreja, para passar a eternidade com ela. Então essa é a obra de Cristo. Da eternidade, tem os seus eventos para voltar para a eternidade com o seu povo. E ele faz isso mediante a salvação, que pode ser detalhada nesses seguintes conceitos. Eleição é o ato de Deus eleger, antes da fundação do mundo, todos os que creem para serem salvos. Então Deus, como nós vimos, lá em Romanos 8, aparece o termo predestinou. Eu não acredito na predestinação. Predestinação é coisa de presbiteriano, de reformado, de calvinista. Nada disso. Predestinação é coisa de Paulo aos Romanos. Ele escreveu lá. Então, o que a gente precisa é como que nós vamos interpretar a predestinação. Então, os calvinistas têm a sua interpretação. O que é que nós aprendemos? Que um viu de um ponto de vista, o outro viu do outro ponto de vista. Então, os calvinistas / reformados dizem que Deus opera sozinho na salvação do homem, portanto, essa teoria é o monergismo, Deus opera sozinho, mono, só ele. Então o Calvino viu de cima para baixo e ele viu que Deus é quem elege, Deus é quem dá ao homem essa condição, Deus é quem envia o seu filho, Deus é quem ressuscita. Então Deus é o único responsável pela salvação, ele opera de cima para baixo e opera sozinho, elegendo e salvando, porque já predestinou. O Armínio viu de baixo para cima e disse: quando Deus opera para a salvação do homem, há uma reação no homem em concordar com Deus. O Senhor está certo, eu estou errado. O Senhor é bom, eu sou ruim. O Senhor é perfeito, eu sou pecador. Então eu aceito, porque eu creio nisso. Então o homem participa da salvação, exercendo sua fé mediante arrependimento. Qual dos dois está certo? Os dois estão certos. Um viu de um ponto de vista, o outro viu do outro ponto de vista. Como nós ilustramos na semana passada, eu botei um número aqui nessa perna, número 2. E botei um número aqui nessa perna, número 3. Aí eu perguntei para quem estava lá: qual número você está vendo? 2. Qual número você está vendo? 3. Qual dos dois estão certos? Os dois, cada um pelo seu ponto de vista. Então a gente pega o Calvino, junta com o Armínio, bate os dois no liquidificador, bota um pouquinho, de estudo e leitura, e bota um pouquinho de açúcar mascavo, e bebe, e fica uma delícia, e louvado seja Deus, e nós não precisamos brigar com ninguém. Então, Deus elege para a salvação os que creem em Cristo, porque nós vimos em Romanos 8,
ponto por ponto ali, porque aos que predestinou também chamou. Quando ele chama, alguns vão, nem todos vão. Então, os que vão, ele justificou, e os que justificou, ele glorificará. Então, a Ordo Salutis foi o que nós vimos, né, numa das aulas passadas, que é a ordem dos eventos na salvação de uma pessoa. Segundo Paulo, ele elege, predestina. Para quê? Para serem conformes à imagem do primogênito. Então, Deus nos elegeu para sermos iguais a Jesus. E aí, como nós não conseguimos, ele enviou Jesus para nos mostrar como que é viver de maneira perfeita que o agrada. E aí, crendo em Jesus, a gente agora em Cristo não tem mais condenação, de forma que a gente pode ser justificado e glorificado. Então, a propiciação é Jesus se entregando como oferta em nosso lugar para proporcionar o perdão de Deus. A expiação, que vem da ideia de cobrir. Então imagina essa jarra e essa taça, eu pego um pano e jogo aqui em cima, então cobre. Você olha, você não vê mais o objeto, você vê o pano. Então o pano está expiando os objetos. Como que isso funciona de maneira espiritual? O sangue de Cristo que foi derramado expiou o nosso pecado. Então é como se Deus olhasse para nós e Ele não visse mais nós com os nossos pecados. Ele vê o sangue de Cristo nos cobrindo. E como Cristo viveu de maneira perfeita, o sangue de Cristo que nos cobre tem o poder de nos esconder da condenação. E é por isso que somos salvos. Justificados, ou seja, Ele foi justo, e a justiça dele se aplica a nós. Aí a gente é santificado, porque o Espírito Santo habita em nós e começa esse processo, e no final, depois da ressurreição, seremos glorificados, ou seja, com o corpo ressurreto, entraremos na glória eterna de Deus. Então, já vimos aqui a teontologia, já vimos a cristologia, já vimos a soteriologia, doutrina da salvação, e aí nós pulamos para a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Na aula passada a gente viu a natureza do Espírito, a pessoalidade e personalidade do Espírito. Ele é uma pessoa, ele é Deus, ele é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Nós vimos que não é uma hierarquia Pai, Filho e Espírito, não, é Pai, Filho e Espírito. E numa pericorese, ou seja, num relacionamento perfeito de igualdade, eles agem conjuntamente, concomitantemente, não há diferença, a não ser na revelação. Ele se revela em três pessoas, mas ele existe em três pessoas. Daí o conceito de trindade e triunidade. E não há nenhuma diferença. Então o Espírito Santo é Deus. E ele deu dons à igreja. Primeiro ele nos concede o dom. Como a gente viu lá em Atos, todos creram na pregação de Pedro e Deus concedeu o dom do Espírito, que é a salvação em Cristo. Mas depois nós vimos lá em 1 Coríntios 12, que ele, além do dom da salvação, ele dá também dons para a edificação da igreja. São 9 os dons de 1 Coríntios 12, nós vimos eles todos detalhadamente. E vamos passar agora então para a última parte da doutrina do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito Santo. Então, primeira coisa que eu preciso que você perceba é isso aqui, ó. Vou escrever aqui a palavra fruto, vê se você consegue ler. Conseguiu? Viu um o, né, que vocês falam o? Eu falo ó. Viu que é um o? Então, acaba ali, ó. É fruto. Fruto. São 9 características, mas é fruto.
fruto no singular, gente. E outra coisa, não é fruta. Porque a gente insiste em fazer uma mexerica com 9 gomos, onde cada gomo é uma característica. Não é fruta. Há um cachinho com 9 uvas, onde cada uva é uma das características. Os frutos do Espírito, pelo amor de Deus. Você pode falar isso, mas não fala perto de mim. Me dá taquicardia, minha pressão sobe e o negócio fica feio para o meu lado. Ontem eu preguei lá em Bom Sucesso, lá em Guarulhos, e eu não posso falar. Tá gravando, não posso falar o que eu queria. Depois eu te falo em off. Quem foi comigo sabe, mas aí eu cheguei lá, o tema do aniversário é tempo de frutificar. Aí eu falei, beleza, fruto do Espírito, já vou dar aula amanhã, tá tudo aqui, bora. E aí o fruto do Espírito é amor, alegria, o fruto, porque o fruto, o fruto. Terminei de pregar, o irmão veio e me abraçou, falou, pastor, nunca vi uma explicação tão boa sobre os frutos do Espírito. Falei, meu Deus do céu. Falei 30 minutos, fruto, e o homem veio falar frutos comigo. É terrível, gente, a vida de pastor não é fácil não. Então veja bem, por que é que aparece aí a palavra fruto? A gente tem essa tendência equivocada de pensar logo numa fruta, mas não tem nada a ver com isso. Então o que é fruto? O que é gerado a partir de um relacionamento íntimo. Por que é que uma árvore dá fruto? Porque houve um relacionamento íntimo entre a terra e a sua semente. Frutificou num broto. Houve relacionamento desse broto com o oxigênio à sua volta e com a luz solar. Aí isso produziu a fotossíntese e a planta cresceu. E agora há um relacionamento da raiz daquela árvore com os nutrientes necessários que vêm da terra. E isso gera o fruto. Por isso que o negócio da planta chama fruto. Por quê? Porque é o que foi gerado a partir do relacionamento daquela semente com a terra em todo o processo. Então, eu sou casado com a Ana Paula. Nós tivemos um relacionamento íntimo. Isso produziu um fruto. O fruto do meu relacionamento com a Ana Paula se chama manuzinho. Então, se eu tiver que ilustrar o manuzinho para vocês, eu vou desenhar uma fruta. Manuzinho é o fruto do meu relacionamento com a Ana Paula. Você entende essa frase? Não é fácil de entender? Manuzinho é o fruto do meu relacionamento. Então, por que quando eu falo fruto de alguma coisa, a gente tem que pensar em fruta? Não tem nada a ver com fruta. Fruto é o que é gerado. Então, quando a Bíblia diz o fruto do Espírito, está dizendo, o Espírito habita no crente. Quando há um relacionamento íntimo entre o Espírito e o crente, isso produz algo. Se produz, então vamos chamar de fruto. O que é que o Espírito produz? Amor, alegria, paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como que aquele crente conseguiu se segurar e não reagir àquela ofensa? Porque o Espírito gerou nele mansidão e domínio próprio. Gerou nele, então é o fruto, ok? Então esquece que é fruta e pelo amor de Jesus Cristo, tira esse S daí, porque ele não existe. Não é frutos. Porque não são vários relacionamentos, é um só, do Espírito comigo. Então é o fruto. O que esse relacionamento gera? Gera um monte de coisa, mas todas essas coisas é fruto do meu relacionamento com Ele. Ok? Ok. Então vamos lá.
Antes de ver sobre as 9 características, precisamos nos atentar para o fato de que é um fruto no singular, não são frutos, é um fruto singular, confira sua Bíblia lá. Também não é fruto, ok. Por que fruto do Espírito e não frutos do Espírito? Já expliquei. Então vamos para frente, que eu preciso terminar. Prometi que eu ia terminar 11 horas, ó. Fiz assembleia e dei aula e vou terminar 11 horas, hein? Tá vendo como é que eu estou sinistro? Então olha aqui, gente. Saída para as obras da carne. Parte de trás aí da sua lição. Precisamos nos atentar também para o fato de que o fruto do Espírito é colocado pelo apóstolo Paulo como a única saída para os cristãos vencerem as obras da carne. Então, Gálatas 5, do 16 ao 21, aí sim é no plural, obras da carne. Carne aí tem o sentido de natureza pecaminosa, tá bom? Então, assim como a palavra mundo tem 4 significados na Bíblia, pode ser todo o universo, Deus criou o mundo e tudo que nele há. Pode ser só o planeta Terra, neste mundo, planeta. Pode ser toda a humanidade, Deus amou o mundo. E pode ser o sistema pecaminoso fora da vontade de Deus. Não ameis o mundo e tudo que nele há. Então tem 4 possibilidades para a palavra mundo, depende do contexto. Da mesma forma, existem pelo menos 2 significados para a palavra carne. Um significado é literal, é carne mesmo, músculo de origem animal. Então, quando a Bíblia diz que Elias comeu pão e carne, né? O corvo trouxe para o Elias pão e carne, ali é carne mesmo. Músculo de origem animal. O corvo comeu um pedaço de um bicho, geralmente morto, né? Porque o corvo para a cultura judaica é semelhante ao urubu para a nossa cultura. Agora você imagina Deus usar um urubu para levar comida para você. Pois é, e você viu várias vezes, o corvo levou o pão para o Elias, ai que coisa linda. A gente faz um romance que acha que os servos de Deus tiveram vida fácil, né? Tudo é muito lindo, muito poético, muito romântico. O corvo, Deus usou uma ave para levar a comida. Um urubu que estava comendo um bicho morto, pegou um pedaço do bicho e plá, cuspiu lá o Elias. Ô Senhor, obrigado. Comeu aquele resto de bicho morto da boca de um corvo. Por quê? Porque é melhor comer do que morrer de fome. Então, Paulo está fazendo aqui uma contraposição. Contraposição. O que ele está dizendo? Existem as obras da carne, ou seja, da nossa natureza pecaminosa. Brigas, confusões, fofoca, uma lista lá, gigante. Tudo que nós faz que não presta. E a gente faz aquilo tudo mesmo. Então Paulo diz assim, vocês não fazem isso? Aí a gente olha a lista e fala, rapaz, nós faz mesmo. Então, só tem um jeito de parar de fazer isso. Como é que é, Paulo? Essas são as obras da carne. Então, enquanto vocês habitarem nesse corpo que tem natureza pecaminosa, vocês têm a tendência de praticar isso, porque são pecadores. A gente não é pecador porque peca. A gente peca porque é pecador. Entendeu? Então, Paulo está dizendo, só tem um jeito de vencer isso. Paulo, mas você mesmo disse que o bem que você quer você não faz, e o mal que você não quer, toda hora está diante de você. Então, por isso que eu vou passar a receita para vocês. Eu só consigo vencer o mal que eu não quero, para fazer o bem que eu quero, quando eu... Numa relação íntima com o Espírito, ele produz através de mim essas características. Então Paulo está dizendo, as obras da carne estão mandando em nós. Aí o Espírito vem agora habitar em nós. Então a contraposição dele é uma balança
inversamente proporcional. O que quer dizer isso? Quando uma cresce, a outra abaixa. Quando uma abaixa, a outra cresce. Então não tem como você ter muito do Espírito e muito do pecado. Não tem como você ter nada do Espírito e nada do pecado. Não tem. É inversamente proporcional. Quanto menos Espírito, mais carne. Quanto menos carne, mais Espírito. Essa balança só funciona desse jeito. Inversamente proporcional. Pode estar no meio as duas. Estou mais ou menos com Deus. Então, de vez em quando eu vacilo mesmo. Mas quando uma cresce, a outra baixa. Então, qual é o nosso desafio? Nos encher do Espírito de Deus, para que o fruto que Ele gera em nós e através de nós, esteja cada vez mais acima, para que as obras da carne estejam cada vez mais abaixo. Quem entendeu? Então, vamos para o fruto. Quais são as características do que Deus gera em nós? Então, nós dividimos em três partes, porque o texto sugere, o texto sugere que são 3 áreas com 3 características. Então, as 3 primeiras características estão na vertical, ou seja, o amor de Deus por mim, o amor que eu consigo exercer, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, vertical. A alegria entre eu e Deus. Só Deus é a fonte da minha alegria. Eu só posso me alegrar nele e ele comigo. E a paz. Só Deus pode me dar a paz que excede todo entendimento. Então, as 3 primeiras características do fruto, a gente poderia ilustrar na vertical. Entre eu e Deus, amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz. Senhor, me dá um amor. Senhor, derrama um amor no meu coração. Quero te amar. Então a gente vai nesse relacionamento vertical. As próximas 3 características, na horizontal. Então, quando a gente tem longanimidade, ou seja, paciência, então são coisas que eu vou exercer na horizontal. Longanimidade, bondade e benignidade. Certo? Então eu preciso ter paciência. Eu vou exercer paciência entre eu e Deus. Deus não me faz nenhuma raiva. Eu não preciso exercer paciência com Deus. Ah, pastor, mas de vez em quando eu peço uns negócios a ele demora. Aí eu tenho que ter paciência. Aí de você se ele fizesse tudo o que você pede, viu? Então a gente exerce, paciência, bondade e benignidade com os que estão ao nosso redor. E as 3 últimas, eu vou ilustrar dessa forma. É para dentro. Ou seja, são coisas que nós vamos exercer conosco. Então eu preciso ter fidelidade. Como é que o outro pode me ajudar a ter fidelidade? Como que eu vou passar a minha fidelidade para o outro? Não tem como. Então fidelidade é um negócio que eu tenho que trabalhar comigo mesmo. A mansidão. Então eu não posso dar mansidão para o outro. A minha bondade eu dou para o outro. A minha benignidade eu dou para o outro. A minha paciência eu posso exercer para o outro. Mas a mansidão é entre eu e eu mesmo. Eu que preciso me segurar para ficar manso. E o domínio próprio. Então, eu não posso dominar o outro e o outro também não pode me dominar. Eu tenho que trabalhar comigo mesmo, por isso que é domínio próprio, é eu dominando a mim mesmo. Então, eu exerço para comigo a fidelidade, eu exerço para comigo a mansidão e eu exerço para comigo o domínio próprio. Então, vamos para as 9. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então,
Essas 9 palavras são palavras gregas. Quando a gente vai para o grego, a gente consegue entender melhor o que é que a Bíblia está dizendo. Então, veja bem, existem 4 palavras para amor. Então, nós temos a palavra philos, que é o amor fraterno, o amor de amigo, gostar da companhia. Philo, por isso que é filosofia, né? Sofia em grego é sabedoria, então filosofia seria o amigo da sabedoria, a pessoa que gosta da companhia da sabedoria, um filósofo, certo? Temos o eros, que é o amor de intimidade entre um homem e uma mulher, casal, a raiz da palavra erótico. Temos o storge, que é o amor de família, amor de laço familiar, a tia por um sobrinho, avô por um neto, né? Às vezes a gente ajuda aquele cunhado que não merece, mas fazer o quê? Da família. Então é esse tipo de amor que o grego chama de storge. Por quê? O grego ele pensa muito, ele questiona muito, por isso eles são o berço da filosofia. Então a gente diz assim: eu amo minha mãe, eu amo minha esposa, eu amo meu cachorro, eu amo você, meu irmão em Cristo. Aí o grego fala: pera, não. Você não tem como exercer da mesma forma amor por uma mãe, por uma esposa, por um cachorro e por um irmão da igreja. Que é isso? Então o grego fala: se são atitudes e sentimentos diferentes, então temos que ter palavras diferentes. Por isso que ele separa o amor em 4 palavras. A última é ágape, que é o amor incondicional e sacrificial. Não coloca condição para amar. Ama. Pastor, mas não merece. Eu amo. Mas é vagabundo, eu amo. Mas tem bafo, eu amo. Tem chulé, eu amo. Mas é chato, eu amo. É mentiroso, eu amo. A gente ama, fazer o quê? Não tem condição. Ama sem condição. Incondicional. E sacrificial. Está disposto a morrer, caso haja necessidade. Então a pergunta é: desses 4, qual que Paulo usou aí na primeira característica do fruto? Então veja bem. Uma vez um menino me perguntou: pastor, no seminário, se eu tiver com a minha namorada e a gente for assaltado e por algum problema o bandido quiser dar um tiro na minha namorada, eu pular na frente da bala para salvar a vida da minha namorada, isso é ágape? Eu falei: não, isso é eros. Ele falou: uai, e se fosse minha mãe? Storge. Se fosse um amigo? Filos. Uai, pastor, então quando que é ágape? Eu falei: ágape é quando chega a polícia vai atirar no bandido, aí você pula na frente da bala para salvar o bandido. Tem moral? Tem moral? Pular na frente da bala para salvar o bandido? Mas esse é o ágape. Esse é o ágape. E Paulo está dizendo que se nós não temos ágape, não temos gerado nada com o Espírito. E aí, meu irmão? Então, ágape é a primeira característica do fruto do Espírito. Ou seja, atingirmos um nível de amor que nos coloca dispostos a nos sacrificar, mesmo por quem não merece.
Segundo, alegria. Aí a palavra é essa aqui, ó. Errei. Cara. É assim que está aí? Eu não estou nem conferindo aí. Larissa botou aí as palavrinhas também, né? Então, essa raiz aqui, irmãos, essa palavra cara, é a raiz da palavra, ó, caris, né? Que, por sua vez, gera a palavra carisma. A palavra carisma, em grego, é traduzido para o português com a palavra dom. Dom. Dom em grego é carisma. Então, quando lá em Coríntios fala dons do Espírito, é carismata pneumatos. Os dons do Espírito. Então, olha só que coisa interessante. A palavra alegria é a raiz da palavra dom. De forma que nós não conseguimos exercer um dom sem ter alegria. Então, vou te dar uma dica. Quando é que você sabe que o que você está fazendo para Deus, por Deus, para a edificação da igreja? Quando que eu sei, pastor, qual é o meu dom? Como que eu sei dessa lista de 9 aqui de 1 Coríntios, qual que eu tenho? Aquilo que você faz com mais alegria, geralmente é o dom de Deus para você. Porque se você não faz com alegria, se você não faz com leveza, não é de Jesus. Jesus diz, vinde a mim se você está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Porque o meu jugo é, e o meu fardo é. Então, se é de Jesus, é leve. Se está pesado, não é de Jesus. É o seu fardo, é a sua vontade, sua vaidade, você está querendo fazer. Então, quando é de Jesus, é sempre leve e com alegria. Porque cara é a raiz da palavra carisma. Então, quando nós estamos num relacionamento com o Espírito, Ele gera em nós essa alegria, que geralmente é fruto do exercício do nosso dom. Ai, pastor, ando tão triste, é bem provável que você não está exercendo o seu dom da maneira que devia. Porque se tivesse, estaria alegre. Apesar das adversidades. Pastor, mas eu tenho muito motivo para chorar. Então exerça o seu dom, que mesmo tendo motivo para chorar, você vai conseguir rir, porque é o dom de Deus que traz consigo a alegria de Deus para nós. Depois tem a paz. Tem alguma dona Irene aqui? Na igreja tem Irene na membresia? Acho que não, tem? Jovem? É, porque se é Irene, é dona Irene, né? Não existe só Irene, é dona Irene. Porque se é Irene, tem mais de 50 anos, com toda certeza. Tem menos? É um ponto fora da curva, gente. Preciso conhecer quem é. Está sumida ela? Estava nos juniores? Irene? Não é possível. Deixa eu olhar aqui. Eu, hein? Não, peraí que eu vou ver aqui, ué. Se eu tenho. Ah, eu não tenho contato. Ah, é Irene com I no final. É Ireni. Não é Ireni? Ne? Mas no WhatsApp dela está com I. Ah, ela, eu sei quem é. Nossa, essa menina chama Irene, tem nada a ver, né? Ela tem cara, deixa eu ver, ela tem cara de Gláucia. Ela tem cara de... Não é Ireni? Com I no final, viu? Então não é Irene, é Ireni. Por isso que eu não sabia. Ih, vamos nós. Por que eu estou perguntando? Por causa disso aqui, ó. Ei, Irene,
a pronúncia junta ali as vogais, fica I mesmo. Então, Irene é paz em grego. Irene. Então, o que é Irene no dicionário grego? Não é ausência de problemas. Porque às vezes a gente pensa assim, o dia que eu resolver todos os meus problemas, eu vou ter paz. Sabe quando isso vai acontecer? Só na eternidade. Então você só vai ter paz quando o seu corpo estiver lá no jardim da paz. Então, queridos, preste atenção. Irene não é ausência de batalha, ausência de guerra. Para os gregos, paz não é ausência de guerra. Você quer ver como é que não é? Tem guerra no Brasil? Estamos vivendo agora uma guerra? Então quer dizer que está todo mundo em paz? Entendeu? O que é paz para o grego? É você conseguir dormir tranquilamente, mesmo estando no meio da guerra. Então o pipoco está comendo fora, o pau está quebrando e nós estamos dormindo. Porque aos seus Deus dá enquanto dormem. Então ter paz é algo aqui, interior. É entre eu e Deus, por isso que é vertical. Então eu posso ter paz, mesmo em meio a muitos problemas. Mesmo em meio a muita guerra. Como é que eu consigo isso, pastor? Fruto do Espírito. Então, aí vem a paciência. Macrotumia. Macro, a gente sabe o que é, né? Macro é o contrário de micro. Ok? Macro e micro. O que é tumia? O que é tumia? Eu não consigo. Disse o Jailson. Tumia é o que o cachorro falou pro gato. Que o gato falou, tu late. E ele falou, tumia. Jailson, você é top. Você... Gente, tumia, veja bem, a raiz disso aqui, aliás, isso aqui é a raiz da palavra tumoi. É o que eu falei para o Geraldo quando eu fui tomar um café. Ele falou, quem vai moer? Eu falei, tumoi. Então, veja bem, irmãos. Tumoi aparece um pouco antes aí em Gálatas 5 como obra da carne. É a famosa tradução equivocada que diz a lenda que a Sociedade Bíblica vai consertar agora. Que é traduzido por ira. Mas eu acho que essa tradução não é que está errada, mas ela está anacrônica. Por quê? E também porque Romanos diz que Deus tem ira. Paulo fala aos Efésios, ou Filipenses, não lembro agora, que há a possibilidade da gente irar sem pecar. Então, se Deus tem ira, não pode ser pecado. E se tem como irar sem pecar, então há uma possibilidade de ira não ser obra da carne. Então, por isso que eu insisto com eles, tira essa ira daí da obra da carne, bota raiva. Então, para mim, a melhor tradução de tumoi é raiva, explosão colérica. Algumas traduções antigas, em vez de ira, trazia cólera. Só que aí, por causa da doença, cólera, mudaram para ira. Mudaram, podia ter mudado logo para raiva, já resolvia o problema. Mas, enfim.
Então, tumoi é a raiz de tumia. Se tumoi, aliás, errei, espera aí que eu vou consertar. Tumia é a raiz de tumoi. Então, se tumoi é a explosão de raiva, tumia é a raiz de, então é por analogia, né, gente? É aquilo que provoca. Então, o que é que provoca uma explosão? Por analogia, para a gente entender melhor, não é esse o significado literal, mas fica mais fácil para a gente entender que tumia seria, então, o pavio. O que é que provoca a explosão de uma bomba? O pavio, né? Então, o que é macrotumia? Por isso que é longanimidade a palavra, muito bem traduzida. Capacidade de tornar o pavio mais longo, capacidade de esticar o pavio. Então, uma pessoa fez algo comigo, a minha vontade, a vontade da carne é explodir logo. Mas aí o Espírito gera em mim a capacidade de esticar o pavio. Esticar o pavio. Então o pavio é longo, mas ele não é eterno. Ou seja, não quer dizer que você tem que deixar para lá. Porque a gente vive, às vezes, esses dois extremos. E os dois são perigosos. Presta atenção aqui. A gente não deve ir para um extremo que é explodir na hora. Já sair brigando. Mas a gente também não deve ir para o outro extremo que é largar para lá. Que a gente vai largando, vai largando, vai largando, vai largando. Aí a gente não explode, aí a gente implode. Aí aqui dentro, ó, acaba com tudo também. Porque você não falou nada, porque você não se posicionou, porque você não colocou o limite, você foi deixando, aquilo virou uma bomba dentro de você, aí caiu numa depressão. Muitas vezes por quê? Porque não conseguiu fazer o que deveria. Então qual é o ideal? O equilíbrio. Eu não vou explodir na hora, imediatamente. Eu vou esticar o pavio. Para quê? Para eu pensar melhor. Vou esticar o pavio para eu procurar as melhores palavras. Vou esticar o pavio para eu procurar a melhor ocasião. Então, quando eu tiver o lugar certo, na hora certa, com as palavras certas, aí eu vou reagir àquele estímulo que me fizeram. Então, uma pessoa me chamou de feio. Minha vontade é dar logo um tapão nele. Só que eu não vou dar um tapão, eu vou esticar o pavio, beleza. Tapa eu não vou dar, mas o que eu vou fazer com ele? Aí eu penso, procuro. Então, quando eu tiver melhor lugar, com as melhores palavras, eu vou sentar e falar, olha só, você lembra aquele dia que você me chamou de feio? Porque aí a raiva passou, né? Porque aí eu já estou mais tranquilo, eu já dormi, já acordei, já comi, já fui para lá, para cá, tal. E aí eu consigo exortar sem explodir. Então deixa eu te pedir um favor, não me chama de feio mais não. Sabe por quê? Por causa disso, eu não gostei, fiquei triste, fiquei chateado. E você é uma pessoa tão legal, não queria perder sua amizade. Então vamos combinar? Você não me chama mais de feio, que eu não te dou nenhum tapa. Fechado? Então, beleza, vamos combinar assim? A próxima vez que você me chamar de feio, eu vou te dar um tapa, tá certo? Então, fechou. Pronto, resolveu o problema. Entendeu? Então, é a capacidade de tornar o pavio longo. Aí vem a benignidade. Vou fazer de uma vez só para adiantar. Krestotes e agatosune. Benignidade, essa aqui de cima, e essa de baixo é a bondade. O H, ali é a mesma raiz do HP também. Porque não tem como você ser bom, né, e não ter uma pitadinha de amor junto. Então, Krestotes é fazer o bem. Agatosune é ser bom. Parece, mas não é a mesma coisa. Por quê? Conheço gente que é boa, mas não faz o bem. Conheço gente que faz o bem, apesar de não ser boa.
Exemplo, conheço gente boa, gente crente, gente honesta, gente de caráter, que sai ali, passa por cima do mendigo e não está nem aí para ele. É gente boa que não fez o bem. E eu conheço traficante, assassino, sequestrador, ladrão de banco, que não deixa a Dona Maria sem o gás dela lá na quebrada. Então ele não é bom, mas ele fez o bem. Ok? Então, quando nós temos um relacionamento íntimo com o Espírito, ele gera em nós que a gente seja bom e que a gente faça o bem. Os dois simultaneamente. Tem que ser gente boa e tem que praticar o bem. Os dois juntos. E aí vem a fidelidade, a palavra grega é pistis, que também pode ser traduzido por crença. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, pisteon. Então ali é a mesma palavra. Lá em Hebreus 11, a fé, né? Ver o invisível, crer no impossível, firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Ali a palavra é pistis também. Então pode ser traduzido por fé, pode ser traduzido por crença, pode ser traduzido por fidelidade. Porque é tudo a mesma coisa. Se eu creio, eu consigo me manter fiel. Então eu creio em Deus, mas está tudo dando errado, continuo crendo. Então é a capacidade de continuar crendo apesar das adversidades. Aí você é fiel. Tá? Eu creio enquanto está tudo bem. Ficou tudo ruim, já não sei se eu creio mais não. Aí você é infiel. Aí vem a mansidão, prautés. Quando a Bíblia fala, como eu expliquei na aula passada, né? A versão grega do Antigo Testamento, a chamada Septuaginta, aquela versão dos 70, ela traz essa palavra. Logo no início, lá em Êxodo, quando diz Moisés era o homem mais manso da terra. A palavra lá é esse prautés aí. O que isso quer dizer? Capacidade de não reação. Prautés é capacidade de não reagir aos estímulos. Então, se eu falar com esse púlpito, ei púlpito, você é feio. Ô púlpito, você é transparente. Ô púlpito, você está arranhado. Ô púlpito, você não sei o quê. Você púlpito ruim. Você é um púlpito vagabundo. Você está vendo que ele não reage? Ele não reage. Por quê? Pois é. Aí o Paulo fala, 2 capítulos atrás, né? 3. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Quem não está vivo está o quê? E morto reclama? Morto reage? Morto critica? Morto faz fofoca? Então, se já não vivo mais eu sou prautés. Você pode fazer o que você quiser comigo, eu não vou reagir. Por quê? Porque eu estou morto. Pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Então você sobe a intimidade com o Espírito para que essa obra da carne desça em você e você adquira prautés, a capacidade de não reagir aos estímulos negativos. E por último, que vem de ego, krateia. Então, corta esse O aqui, né? E junta ego e krateia. O ego, você sabe o que é? Ego é a primeira pessoa do singular no grego. Eu. Ego. Ok? Então, eu creio. Ego pistos. Não? Então, ego krateia. Eu morei muito tempo na beira da praia, você sabe? E eu convivi muito com pescadores.
E eles têm uma maneira lá de fazer, né, a questão das pescas e tal e tal. Então, geralmente, o que é que eles fazem? Eles têm um barco, né, que fica atracado mais lá para fora, né, porque não pode vir muito na beira por causa do casco do barco. Então, o que é que eles fazem? Eles param o barco, né, e para manter o barco ali, porque senão a correnteza leva o barco embora. Aí eles jogam um negócio que prende. Geralmente a gente chama de âncora, né? Aquilo que joga com a corda e fica preso lá embaixo. Só que âncora, propriamente dita, é aquele negócio de ferro pesadão que segura navio. Um barco de pesca, um barquinho pequeno, não usa âncora. Até porque o cara não vai conseguir subir um negócio de ferro de 200 quilos no braço. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam uns vergalhões e fazem assim, ó. Pega o vergalhão, no final dele e enverga. Aí ele fica envergado. Aí pega um outro vergalhão, solda nesse aqui, ó, e vai e enverga para o outro lado. Aí pega um outro, bota aqui, enverga para o lado de cá, o outro enverga lá para trás, o outro enverga para cá, para cá, para cá. Fica com essas pontas assim, ó, para todos os lados. Vários vergalhões soldados com essas pontas. Aí isso aqui fica leve. Então eles botam uma cordinha fina e joga isso aqui para prender, ou na areia ou nas pedras ali embaixo. E aí isso aí prende, eles, pá, prendeu. Solta o barco, fica preso lá. Esse negócio aqui, os pescadores chamam de garateia. Por que eles chamam de garateia? Influência do idioma grego. É uma transliteração daquela palavra lá em cima. Alguém falou crateia, aí crateia, carteia, crateia, crateia, e chegou no Brasil, virou garateia, ao longo dos anos. Porque os gregos são especialistas em embarcação. Eles moram tudo em ilhas. Então, por que chama garateia? Que vem de crateia, que significa o quê? Aquilo que prende, aquilo que segura. Pode ser traduzido como armadilha ou como algema. Aquilo que prende, aquilo que segura. Então, o que é, ó? Crateia. Eu na algema. Ah, eu queria te dar um soco, mas eu estou preso na algema do Espírito. Então, sorte sua que eu estou preso, viu? Se eu tivesse solto, eu te dava no meio da sua testa. Mas eu estou preso. Então, por isso que foi traduzido por domínio próprio. Ou seja, quando eu consigo colocar a mim mesmo preso na algema para não fazer o que a carne pede, mas para fazer o que o Espírito manda, que é ser manso e não reagir diante dos estímulos negativos. Então esse é o fruto do Espírito. Há uma questão muito importante no que diz respeito ao fato de que ele é singular. Já falamos isso. Então, para terminar, é evidente o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Diante da depravação da natureza humana, sabemos que seria impossível ao homem exercer tais virtudes. É por isso que o Espírito Santo é quem nos capacita a exercê-las. Portanto, demonstrar o fruto do Espírito em nossas vidas não é uma questão de autojustiça ou mérito próprio, mas de submissão à direção e domínio do Espírito Santo, disse o Daniel Conejeiro. Então, para finalizar, como andam seus estudos? Está estudando as lições? Está assistindo os vídeos? Está anotando? Está aprendendo? Se tiver com dúvida, só falar. Aproveite as aulas gravadas no canal da PIB Itaim para rever e anotar. Releia todo o material na semana, inclusive os textos bíblicos. Traga perguntas para a aula, fale diretamente com o seu pastor. Dica de leitura: Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do autor Meyer Pillman. Então, é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma pergunta?
Tem no YouTube? Então vamos aqui. Samuel Nunes, pois não. Oi, querida. A ira de Deus. Ira, então, é porque a senhora está pensando em ira na perspectiva da raiva. Só que não é raiva, é ira. Então o que é ira? É um sentimento santo acerca de uma injustiça. Então vamos lá, a senhora é crente, está cheia do Espírito, não tem raiva de ninguém. Mas a senhora sai aqui para ir embora, quando a senhora virar a esquina ali, a senhora vê uma mulher abusando de uma criança. O que a senhora sente? Raiva dela? A senhora sente ira. Por quê? Porque a senhora viu uma injustiça. Se a senhora puder, a senhora vai nela e vai tirar ela de cima dessa criança. Se for preciso, a senhora vai agir de maneira mais enérgica para promover a justiça. Isso é ira. Você nem conhece quem é, você nem tem raiva, você não tem nada a ver com ela, mas ela não pode ficar abusando daquela criança daquele jeito. Então a senhora intervém para acabar com a injustiça. Isso é ira. É isso que Deus tem com a humanidade. Criei vocês, dei tudo que vocês precisavam para viver me obedecendo, e vocês estão desobedecendo, então espera aí que eu vou aí acabar com essa injustiça. Pois é. Por isso que a gente não pode interpretar ira no mesmo sentido de raiva. Ira é isso aí. Deus vem até nós para nos tirar da injustiça. Então o que é que ele fez? Ele derramou da sua ira. Sobre quem? Sobre o seu próprio filho. Tudo aquilo que Jesus sofreu é a ira de Deus sobre ele, para que não viesse sobre nós. Era para nós termos morrido. Mas a ira de Deus foi para Jesus, para que a gente pudesse viver e viver eternamente.